Ele abriu a porta sem saber por quê. Eram quase 10 da noite e ninguém batia naquela casa havia anos. Do outro lado, sob a luz fraca da varanda, estava uma mulher magra, cabelo preso às pressas, uma mala pequena aos pés. Ele levou alguns segundos para reconhecê-la. Quando reconheceu, o ar pareceu desaparecer. Era ela, a filha que sumira 10 anos antes. Ele tentou dizer o nome dela, mas a voz não saiu. A mulher o encarou com olhos fundos, cansado demais para alguém da idade dela. Não sorriu, não chorou. Apenas respirou fundo e disse, quase num sussurro, Pai, eu não posso ficar muito tempo. Aquela frase caiu como um golpe. Não era assim que ele imaginara esse momento durante uma década inteira. Não havia abraços, nem gritos, nem perguntas atropeladas. Havia silêncio, um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Ele deu espaço para que ela entrasse. A mala passou pelo batente da porta como se marcasse uma fronteira invisível entre o passado e algo que ele ainda não compreendia. Enquanto ela caminhava pela casa, tocando os móveis como quem se despede, o fazendeiro sentiu uma certeza estranha e assustadora se formar no peito. Ela não tinha voltado para recomeçar. Ela tinha voltado para terminar algo. E aquele começo estranho era apenas o primeiro sinal do que viria. Antes daquela noite, a vida do fazendeiro era feita de repetições silenciosas. Ele acordava antes do sol, alimentava os animais, caminhava pelos mesmos caminhos de terra batida e voltava para uma casa grande demais para um homem só. Nada mudava. Nada precisava mudar. Para ele, o tempo tinha parado no dia em que a filha desapareceu. O quarto dela continuava exatamente como era. A cama arrumada, as roupas dobradas no guarda-roupa, um par de sapatos pequenos encostado na parede. Ele nunca teve coragem de mexer em nada. Não era superstição. Era medo. Medo de que, ao mudar algo, estivesse aceitando que ela não voltaria. Todas as noites, antes de dormir, ele passava pela porta daquele quarto. Às vezes entrava. Às vezes apenas ficava parado, olhando. Falava com ela em pensamento, como se a filha ainda pudesse ouvir. Contava sobre a fazenda, sobre a chuva que veio tarde demais, sobre o silêncio que a casa fazia sem ela. Os vizinhos diziam que ele precisava seguir em frente, que 10 anos era um tempo demais, que esperança também cansa. Mas ele nunca respondeu. Por quê? No fundo, ele sabia. Enquanto estivesse vivo, esperar era a única coisa que ainda o ligava a ela. Ele não esperava todos os dias com otimismo. Havia dias de pura dor, dias em que a culpa apertava o peito como um nó impossível de desatar. Mas, mesmo assim, ele esperava. Não por um milagre. Esperava porque um pai não aprende a desistir de um filho. E foi por isso que, quando abriu aquela porta naquela noite, o choque não veio apenas do reencontro. Veio da confirmação de algo que ele sempre sentiu, mas nunca ousou dizer em voz alta. Ela sempre esteve destinada a voltar. Ele só não sabia que preço. O dia em que a filha desapareceu começou como qualquer outro. O sol nasceu forte, os galos cantaram cedo, e ela saiu do quarto reclamando do calor. Ele se lembra de cada detalhe porque foi a última manhã em que tudo ainda estava inteiro. Eles discutiram por algo pequeno, pequeno demais para justificar o que viria depois. Ele não recordava exatamente as palavras, apenas o tom duro, a pressa, o cansaço acumulado. Ela respondeu atravessado, como adolescentes fazem, e saiu batendo a porta. Disse que ia até a estrada, esfriar a cabeça e voltava logo. Ele deixou. Achou que ela precisava de espaço. Achou que teria tempo. As horas passaram devagar demais. O almoço esfriou sobre a mesa. O sol começou a cair e ela não voltou. No começo, ele não se desesperou. Caminhou até a cerca, olhou a estrada, chamou o nome dela uma vez, depois outra. O vento devolveu apenas o eco. Quando a noite chegou, algo dentro dele quebrou. A calma virou medo. O medo virou pânico. Ele pegou a caminhonete, percorreu a estrada de terra, perguntou em casas vizinhas, voltou para casa com o peito apertado demais para respirar. Naquela madrugada, ele não dormiu. Ficou sentado na varanda, olhando o caminho por onde ela deveria aparecer. A cada farol distante, o coração disparava. A cada silêncio, a esperança se despedaçava um pouco mais.
Ela nunca voltou naquela noite, nem na seguinte, nem em nenhuma das outras que vieram depois. E foi ali, antes mesmo de saber, que o fazendeiro começou a carregar a culpa que o acompanharia por 10 longos anos. No dia seguinte ao desaparecimento, a esperança ainda falava mais alto que o medo. Ele foi à delegacia, contou a história, descreveu a filha com a voz trêmula, segurando-se nos detalhes como se eles pudessem trazê-la de volta. Disseram que ela poderia ter fugido por vontade própria. Pediram calma. Pediram tempo. Ele obedeceu. Por alguns dias. Quando os dias viraram semanas, ele parou de esperar respostas, se começou a procurar sozinho. Mandou fazer cartazes, colou fotos em postes, deixou recados em cidades vizinhas. Perguntou em mercados, rodoviárias, bares de estrada. Cada rosto jovem fazia seu coração acelerar por um segundo, antes de despencar outra vez. Vieram as falsas pistas. Gente dizendo tê-la visto em outro estado. Telefonemas anônimos pedindo dinheiro. Histórias mal contadas que terminavam em becos sem saída. A cada nova esperança frustrada, algo dentro deles fechava um pouco mais. Os anos passaram sem pedir permissão. A fazenda resistia, mas o homem envelhecia rápido demais. O corpo seguia trabalhando, mas a mente estava sempre em outro lugar, presa à imagem da filha entrando pela estrada, exatamente como ele imaginava todas as noites. Com o tempo, a polícia parou de ligar. Os vizinhos pararam de perguntar. O mundo seguiu em frente. Ele não. O silêncio passou a ser sua única companhia constante. Um silêncio pesado que gritava o nome dela em cada canto da casa. Às vezes, ele se perguntava se ainda saberia reconhecê-la, se ela lembraria dele, se o odiava por algo que ele disse naquele último dia. Essas perguntas nunca tinham resposta. Ainda assim, ele continuava procurando, nem que fosse apenas em pensamento, porque desistir significaria aceitar o impensável. E para ele, enquanto estivesse respirando, ela ainda estava viva em algum lugar. De volta àquela noite, o fazendeiro observava a filha em silêncio, tentando reconhecê-la nos pequenos gestos. Ela caminhava pela casa devagar, como se cada passo exigisse esforço. Parou diante da antiga mesa da cozinha, passou a mão pela madeira marcada pelo tempo e desviou o olhar, evitando encarar o pai por muito tempo. Ele queria perguntar tantas coisas. Onde ela esteve? Por que sumiu? Por que demorou tanto? Mas nenhuma pergunta parecia caber naquele momento. Havia algo frágil demais no jeito dela, algo que o fazia ter medo de quebrá-la com palavras. Quando tentou abraçá-la, ela correspondeu por poucos segundos e logo se afastou. O corpo dela estava frio, tenso. Não era o abraço que ele imaginara durante 10 anos. Não havia conforto, apenas um peso estranho, como se aquele contato tivesse prazo para acabar. Durante o jantar, ela comeu pouco. Respondeu com frases curtas, sempre olhando para baixo. Disse que tinha viajado muito, que a vida tinha sido difícil, mas não entrou em detalhes. Cada silêncio dela era maior do que qualquer explicação. O fazendeiro percebeu algo que o inquietou profundamente. Ela não fazia perguntas sobre o passado. Não quis saber da fazenda, dos vizinhos, da casa. Era como se não estivesse ali para recuperar o tempo perdido, mas apenas para cumprir algo que precisava ser feito. Quando a noite avançou, ela pediu para descansar. Pegou a mala pequena e foi para o quarto que, para ele, sempre foi dela. Antes de fechar a porta, olhou para o pai e disse apenas: "Obrigado por me receber." Aquela frase, simples demais, ecoou na mente dele, porque reencontros não deveriam soar como despedidas. Na manhã seguinte, o fazendeiro acordou cedo, como sempre. Preparou café esperando ouvir passos no corredor, mas a casa permaneceu silenciosa. Quando ela finalmente apareceu, o rosto estava mais pálido do que na noite anterior. Disse que não tinha dormido bem. Sorriu de leve, um sorriso rápido demais para ser verdadeiro. Ao longo do dia, ele começou a notar detalhes que antes passaram despercebidos. Ela tossia baixo, sempre virando o rosto, como se não quisesse que ele percebesse. Carregava um frasco de remédios no bolso da jaqueta e tomava as pílulas escondida, acreditando que ele não via. Quando caminhavam pela fazenda, ela se cansava rápido. Parava para recuperar o fôlego, apoiando as mãos nos joelhos, dizendo que era só falta de costume. Ele fingia acreditar,
mas algo apertava seu peito a cada pausa. O que mais o inquietava era o jeito como ela olhava para o relógio. Fazia isso várias vezes ao dia, como quem conta algo invisível. Às vezes, ficava longos minutos encarando o horizonte, perdida em pensamentos que não compartilhava. À noite, ele ouviu um choro abafado vindo do quarto dela. Ficou parado no corredor, sem saber se entrava ou se respeitava aquele silêncio. Escolheu não bater. Pela primeira vez desde o reencontro, sentiu medo. Não o medo de perdê-la de novo, mas o medo de já estar perdendo. Havia algo que ela não dizia. Algo grande demais para palavras simples. O fazendeiro conhecia aquele pressentimento. Era o mesmo que sentirá 10 anos antes, na noite em que ela não voltou para casa. E, mesmo sem provas, ele começou a entender que o tempo, mais uma vez, estava contra eles. Na manhã seguinte, a curiosidade e a inquietação finalmente venceram a cautela do fazendeiro. Enquanto ela ainda dormia, ele se aproximou da pequena mala que ela havia trazido. Era simples, desgastada, nada chamativa, mas ele sentia que escondia mais do que roupas. Algo ali precisava ser descoberto. Com cuidado, abriu o zíper. Dentro, encontrarão-se pilhas de papéis, envelopes e exames médicos. Ele começou a folhear, cada página aumentando o peso no peito. Havia bilhetes, resultados de consultas, diagnósticos que ele jamais imaginara ler sobre a própria filha. A respiração dela ecoou atrás dele. Ela havia acordado, mas não se mexeu, apenas observava. Quando os exames se tornaram claros, ele entendeu tudo de uma vez. A doença. Grave. Progressiva. E o tempo contado. Ela não tinha voltado para recomeçar, nem para reviver memórias. Voltou para enfrentar algo que ele, como pai, jamais quisera imaginar. A mala, que parecia apenas pertencer à filha, tornou-se símbolo do que estava por vir. A verdade que mudaria tudo entre eles. O silêncio da sala pesava mais do que qualquer palavra. Ele se sentiu impotente, lembrando-se de todas as vezes em que desejara poder protegê-la de qualquer perigo. E, agora, a maior batalha estava prestes a acontecer diante de seus olhos, sem chance de intervir. Ela finalmente falou, a voz frágil, quase um sussurro. Pai, não é por muito tempo. Eu precisava te ver antes. Naquele instante, o fazendeiro compreendeu que os anos de espera, de procura, de esperança, tudo havia levado a este momento, e que a dor que se aproximava seria inevitável. Ele se sentou na cadeira ao lado da mala, as mãos tremendo, segurando os papéis como se fossem frágeis demais para tocar a realidade. A filha permaneceu de pé, encostada na parede, os olhos baixos, evitando qualquer contato. O silêncio entre eles era pesado, mas carregava uma tensão que nenhum dos dois conseguia ignorar. Ela finalmente falou, com a voz trêmula, quase quebrando-se. Pai, eu estou doente. Não é algo que vai passar. As palavras caíram lentamente, mas com força suficiente para esmagar a esperança que ainda restava nele. Ele sentiu o chão desaparecer sob os pés, como se a casa inteira tivesse se transformado em nada. Ele tentou falar, mas as palavras não saíram. Ele queria gritar, exigir explicações, reclamar do tempo perdido. Mas ela apenas balançou a cabeça, triste, como se já conhecesse todas as respostas. Não vim para pedir nada, nem para reclamar. Só precisava ver você. Precisava que você soubesse. A dor que ele sentiu não era apenas pelo presente, mas por cada ano que passou imaginando que poderia ter acontecido. Por cada noite sem abraços, por cada riso que não ouviu, por cada lembrança que se perdeu no silêncio. Ela estava ali, mas de um jeito que ele não conseguia tocar. Ele percebeu que, apesar do reencontro, a despedida já começava. A filha que voltou para vê-lo não era mais a menina de 10 anos atrás. Era uma mulher frágil, com limites que nenhum amor poderia ultrapassar. E, naquele momento, ele compreendeu a verdade mais cruel. Não se trata apenas de encontrar quem se ama, mas de aprender a aceitar quando não se pode salvar. O fazendeiro respirou fundo, tentando organizar pensamentos que não existiam. Cada segundo com ela era precioso e, ao mesmo tempo, assustador. Ele precisava aproveitar, mesmo sabendo que o relógio já havia começado a correr contra eles. Quando a noite finalmente chegou, a fazenda parecia mais silenciosa do que nunca.
O vento soprava leve entre as árvores, trazendo consigo o cheiro da terra molhada, como se o mundo inteiro tivesse parado para assistir àquele momento. O fazendeiro chamou a filha para a varanda, onde costumavam se sentar nas noites de verão, e ela veio devagar, apoiando-se levemente na madeira da cadeira. Eles permaneceram em silêncio por alguns minutos, apenas ouvindo o rangido da madeira e o canto distante de grilos. Ele observava cada detalhe, o contorno do rosto dela, o leve tremor nas mãos, a forma como respirava devagar para não chamar atenção para si. Tudo nele queria que aquele instante durasse para sempre, mas algo dentro dele dizia que cada segundo era contado. Finalmente, ela se aproximou e sentou-se ao lado dele. Pela primeira vez desde o reencontro, permitiu-se encostar nele. Ele a abraçou com cuidado, segurando-a como se pudesse protegê-la de tudo, mesmo sabendo que nada mais poderia mudar o destino que já se desenhava. Ela chorou silenciosamente, apoiando a cabeça no peito dele. Ele acariciava o cabelo, murmurando palavras que ela não precisava ouvir para sentir. Estou aqui. Sempre estive aqui. Sempre estarei. Eles começaram a falar sobre o passado, lembrando de coisas pequenas que pareciam banais, mas que agora eram preciosas. O cheiro do bolo que ela adorava, o cachorro que sempre a seguia pela casa, as brincadeiras no campo que agora pareciam distantes. Entre risos e lágrimas, ele percebeu que aqueles momentos eram tudo o que restava e que precisava guardá-los com toda a força de seu coração. A madrugada chegou silenciosa e ela adormeceu nos braços dele, como quando era criança. Ele permaneceu ali, imóvel, sentindo cada batida do coração dela, gravando cada som, cada respiração. Naquele instante, a dor e o amor se misturavam de forma intensa, quase insuportável. Ele sabia, sem precisar de palavras, que aquela seria a última noite deles juntos. O sol nasceu tímido, filtrando-se pelas frestas da janela, mas a casa estava estranhamente silenciosa. O fazendeiro acordou com o corpo dolorido, ainda sentindo o calor do abraço que, por uma última noite, havia segurado sua filha. Olhou ao redor, mas a cama estava vazia. Um frio intenso subiu pelo peito dele antes mesmo de entender o que estava acontecendo. Ele se levantou devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. A mala ainda estava no quarto, mas agora parecia um objeto qualquer, sem importância. Ela não estava lá. Ele chamou pelo nome dela, a voz soando estranha, rouca, incapaz de preencher o vazio que o cercava. Nada respondeu. Então, percebeu, ela não havia deixado sinais, não havia despedidas. Tudo acontecerá silenciosamente, como se ela quisesse poupar o coração dele de mais sofrimento. Mas a dor era inevitável. Ele se aproximou da cama, tocou o travesseiro e sentiu o vazio. O cheiro dela ainda estava ali, tênue, mas já não havia vida naquele espaço. O fazendeiro sentou-se na cadeira ao lado da cama, cabeça baixa, tentando controlar o desespero. Durante 10 anos, ele esperara por ela, imaginando 1000 reencontros possíveis. Nenhum deles tinha sido assim. Nenhum prepararia o coração de um pai para a perda final. Lá fora, o vento soprava entre as árvores da fazenda, como se o mundo estivesse tentando confortá-lo. Mas nada, absolutamente nada, poderia preencher a ausência que agora dominava cada canto daquela casa. Ele respirou fundo, tentando aceitar a realidade que parecia impossível. Ela se fora novamente, desta vez para sempre. E foi nesse silêncio, pesado e absoluto, que ele percebeu que a vida jamais seria a mesma. Dias se passaram, e a casa ainda parecia imersa em um silêncio que pesava mais que o ar. O fazendeiro tentava retomar a rotina, alimentar os animais, cuidar da fazenda, mas cada gesto parecia mecânico, como se ele estivesse apenas existindo sem realmente viver. Então, entre papéis e objetos que ela deixara, encontrou uma carta pequena, escrita à mão, com sua letra fina e conhecida. Ele abriu com cuidado, quase temendo o que encontraria. As primeiras linhas falavam de amor, de saudade, de cada momento que ela valorizara, nos dias se passaram juntos. Mas à medida que lia, uma revelação inesperada fez seu coração disparar. Ela tinha um filho, um menino pequeno, deixado em um abrigo. Ela não podia cuidar dele, mas queria que ele tivesse uma vida melhor, e agora cabia a ele, o pai, a responsabilidade de ser avô. As lágrimas vieram devagar, misturando dor e esperança. Por um instante,
A ausência dela parecia menor, porque a vida que ela deixou para trás ainda precisava dele. Ele percebeu que, apesar da perda, havia uma continuidade, um propósito que ele nunca imaginara. O amor não terminava com a morte. Ele continuava, agora em outro formato, em outra geração. Com a carta nas mãos, ele saiu para a varanda, olhando para o campo que antes parecia vazio. Pela primeira vez desde que ela desaparecera, sentiu uma sensação estranha. A esperança voltava, silenciosa, mas firme. Ele sabia que o próximo capítulo de sua vida não seria apenas sobre dor, mas sobre reconstrução, sobre cuidar de alguém que carregava a lembrança da filha que ele tanto amara. E, pela primeira vez em muito tempo, ele sorriu, um sorriso triste, mas cheio de determinação. A história deles ainda não tinha terminado. Alguns dias depois, ele acordou cedo, como sempre, mas desta vez o coração batia de um jeito diferente. A carta dela estava guardada no bolso, como se fosse um amuleto, e a imagem do neto, pequena promessa de vida, já ocupava sua mente. Ele respirou fundo, sentindo pela primeira vez que podia transformar a dor em algo positivo. Quando chegou ao abrigo, encontrou o menino sentado em um banco do pátio, olhos curiosos e tímidos. Era pequeno, mas a presença dele carregava toda a essência da filha que ele perderá. O fazendeiro se aproximou devagar, sem pressa, oferecendo um sorriso acolhedor. O menino olhou para ele, hesitante, e então estendeu a mão. Ao segurá-la, o fazendeiro sentiu algo que há muito não experimentava, um novo começo. Cada passo que davam juntos de volta à fazenda era lento, mas cheio de significado. O ciclo de perda e saudade ainda existia, mas agora havia também amor e responsabilidade. Havia vida que precisava ser cuidada, risadas que poderiam ser ouvidas, memórias que poderiam ser construídas. Ele voltou para a varanda, onde tantas noites de espera o haviam moldado, e olhou para o horizonte. O vento soprava suave, carregando o cheiro da terra, o canto dos pássaros e a lembrança da filha. Agora, o legado dela estava ali, nos olhos daquele menino. A dor ainda existia, mas a esperança predominava. A história deles não terminara com despedidas, e sim com uma nova chance de amar. O fazendeiro sorriu, consciente de que, mesmo diante da perda mais profunda, a vida sempre oferece um novo começo.